Gesiel Cunha. Maria Cristina. Joaquim Mário Caleiro Acerbi. Arquimedes Diógenes Silone. Leila Aparecida de Castro Mota. José Eduardo Alame Filho. Eduardo Jorge Ubaide. Eu sou engenheiro civil de formação. Engenharia Civil e Engenharia de Petróleo. Engenheiro civil. Sou engenheiro civil. Sou engenheira civil. Sou engenheiro civil. E sou professor titular desta universidade, na qual tenho a honra de trabalhar já há 32 anos. 17 anos. Desde 1995, esse ano eu faço 20 anos de universidade. 36 anos. 9 anos. Nossa. Primeiro a gente tem que gostar, né? Eu acho um curso fascinante, tem uma área de atuação muito extensa, uma responsabilidade social importante também. Meu pai é engenheiro civil e eu nasci em Canteiro de Obra. Meu pai trabalhava em Furnas, primeira grande obra do país, né? Então teve uma influência muito grande sobre os filhos. Então são 3 engenheiros civis, né? Quando eu nasci, meu pai era pedreiro, meu pai estudava muito, meu pai me ensinou a usar régua de cálculo, meu pai sabia matemática, meu pai sabia geometria, meu pai era um autodidata. E eu, como filho mais velho, me inspirei em meu pai, cujo grande sonho era ter sido engenheiro. Porque eu tive sempre muita afinidade com as disciplinas da área de exatas, gostava muito de física, de matemática, até de química. E então eu sempre me identifiquei com essa área de exatas. E acho que engenharia civil, acho que é porque é uma engenharia que estava mais próxima assim, da minha vida, do meu cotidiano. Então foi a escolha. Sempre tive muitos tios que são formados em engenharia civil. Não que esses tios me influenciassem a seguir a engenharia civil de uma forma mais rígida, assim, você tem que fazer esse curso. Não, mas eu acompanhava o trabalho deles, né? E eles eram construtores, basicamente trabalhavam com obras. E acompanhando o trabalho deles, eu acabei me interessando pelo curso. A engenharia civil sempre foi uma vocação, assim. Desde cedo eu tive interesse pelos projetos de engenharia civil, pelas construções. Foi uma vocação desde cedo mesmo. É sim a arte de construir, mas sob o contexto técnico-científico necessário, né? É a mãe de todas as engenharias no Brasil. É a mais politécnica das engenharias, porque nós formamos profissionais que acabam atuando em pelo menos 5 diferentes áreas, como é sabido pelos nossos estudantes. Quando não, como foi o meu próprio caso, nos tornamos também administradores. Uma conjunção de realizações pessoais e profissionais e proporcionar bem-estar para os outros. Eu acho que engenharia civil é isso. Ela é responsável pelas necessidades mais básicas do ser humano, ou seja, a engenharia civil é responsável pela moradia, que é a necessidade mais básica do ser humano, né? O homem vive sem carro, mas não vive sem casa. É a associação de uma ciência com técnicas aplicadas. Na verdade, ela vem em contrapartida. No engenharia civil, ele vem em contrapartida da engenharia militar. A primeira engenharia que existiu no mundo ocidental, uma classificação, seria a engenharia militar, para aplicações, né, de fortificações, construção de armamentos, né? Então eu entendo que é a engenharia assim com mais influência na vida das pessoas e mais responsabilidade também pelo bem-estar e pela vida das pessoas. Então, na realidade, eu acho essa palavra difícil meio subjetiva, porque isso depende muito da facilidade, da dificuldade que alguém encontra. Não tem nada difícil, não. Difícil talvez não seja a palavra mais apropriada. É um curso que exige dedicação, envolvimento, comprometimento. Eu acho que é um curso exigente, como qualquer um outro, mas tecnicamente falando, ele realmente exige uma dedicação, uma boa vontade e uma forma de buscar soluções para cada um aprender segundo as suas capacidades. Depende muito da pessoa e da sua formação escolar. Se
da sua dedicação. Acho que não tem também nenhum bicho de 7 cabeças. Eu diria que é um curso, todas as engenharias lidam com essa dificuldade nos anos iniciais, mas ultrapassado esse ponto, o aluno encontra um terreno mais firme. E as pessoas nascem com uma certa dedicação para alguma profissão, né? Logicamente, uma pessoa que não gosta de cálculos, de matemática, vai achar mais difícil fazer uma engenharia civil, né? Assim como nós que somos engenheiros, né? Eu detestaria ser médico, ser dentista, pelo amor de Deus, aquilo que eu acho difícil, né? Tem muito conteúdo para estudar, então se tem muito conteúdo, obviamente exige bastante estudo, né? Na nossa área de engenharia civil, a gente tem que trabalhar com muita conta, com muito desenho, projetos, mas se for para outra área, o pessoal tem que ler bastante, muitos livros, né? Então o curso é exigente. Eu acho que é fácil para quem gosta daquilo, né? E é difícil para quem não se adapta, para quem não tem quando ele nasceu, né? A arte dele não é essa, né? A arte dele não é engenharia civil, a arte dele é outra coisa, né? Todos nós temos uma arte, né? As dificuldades são para os alunos de diversas naturezas. Logo que ele entra, ele ainda precisa buscar uma maior autonomia, que ele não tem até então no ensino médio, né? Essa é uma primeira dificuldade. Uma segunda dificuldade é a adaptação ao ritmo mesmo da universidade, às exigências curriculares, que são diferentes do que ele estava habituado. A dificuldade que eu vejo do aluno que realmente é da formação básica. O cara chega com formação deficiente, principalmente de matemática e física, né? Dificuldade de fazer relatórios também na língua, na redação. Então isso tem que ser corrigido ao longo do tempo aí. Então o cara tem que se esforçar, né? E o professor tem que dar uma ajuda para poder superar essas dificuldades e passar principalmente o ciclo básico, os mesmos 2 anos aí. É a parte de português, sabe? Os nossos ensinos básicos para trás aí são muito falhos, principalmente em relação ao português. Então não são todos os alunos, mas uma boa parte tem dificuldade de escrever, dificuldade de concordância verbal, colocação de vírgulas, de crases, né, de concordâncias em geral de frases, de textos. Então o aluno tem mais dificuldade em relação ao português, sabe? Eu acho que eu prefiro encarar como as minhas dificuldades e as minhas limitações em estimular o interesse do aluno. A imensa maioria lida com dificuldades no que diz respeito à leitura. Eles não têm o costume de procurar em livros fortalecer aquilo que recebem em sala de aula. Então, enxergo uma certa dificuldade de comunicação que procuro suplantar todos os dias na sala de aula. E enxergo também a dificuldade dos estudantes de dedicarem algumas horas do seu dia à leitura alternativa, outros livros, outras formas de ver as disciplinas que a gente leciona. Falta de base em matemática e física, então esse é um problema que muitos alunos enfrentam. Então eles chegam aqui com pouca base de matemática e física, então acabam tendo uma certa dificuldade no início. Essas dificuldades a gente nota mais no início do curso. E a outra dificuldade que é geral é o mau gerenciamento do tempo, né? Os assuntos são muito diversos, como eu já falei, e é preciso que o aluno gerencie o seu tempo para estudar. Não, eu acho que não é isso. Não, de forma alguma. É um bom indicativo, sim, né? Não deixa de ser verdade, mas a formação do aluno é mais do que uma nota matemática, um número, né? O aluno é mais do que isso. É uma referência numérica. Eu acho que tem muitas outras coisas que definem o aluno. Define o aluno a capacidade que ele tem de conviver com outras pessoas, a capacidade de liderança que ele tem, a aptidão que ele tem para a profissão. Eu acho que esse não deve ser o único critério, é uma referência só, tá? O CRA é apenas mais um dos fatores que ajudam a definir o aluno. Não é o único, não deve ser exclusivo, porque é apenas mais uma ferramenta. Ele não serve para definir o aluno, né, num termo mais amplo. Por exemplo, em termos de pesquisa, o CRA ele é apenas um indicador de que um aluno com CRA alto pode ser um bom pesquisador,
mas nem sempre isso é verificado. Às vezes alunos com CRA médio e alto são mais ou menos do mesmo nível em termos de pesquisa. Então o que o CRA define realmente como é o desempenho do aluno nas disciplinas, mas não define exatamente o aluno num termo mais amplo. Na verdade, ele dá ideia do rendimento do aluno naquilo que está sendo avaliado, que é o desempenho nas disciplinas, mas não é só isso, né, que conta. Então, pode ser o aluno que não tem um desempenho tão bom nas provas, no sistema de avaliação que é aplicado, e pode ter muitas outras aptidões que, para determinado atividade, ele seria indicado. Então não dá para usar esse indicativo como única referência, ou seja, como um índice que definiria o aluno. Mas eu acho que é um indicativo de qualidade do engenheiro, todos esses outros aspectos sociais que ele vai ter que enfrentar. E eu acho que uma das coisas mais importantes é a criatividade. Eu acho que são muito poucos que desistam, talvez ainda logo no início, mas por falta de aptidão mesmo, né? E a escolha de uma nova profissão. Mas a partir do momento que a gente está aqui, a gente encara como um grande desafio e não passa pela cabeça a gente desistir, não. Nunca, porque eu nunca tive dúvidas quanto ao curso que eu queria seguir. Acho que principalmente porque a engenharia civil é um curso muito objetivo e eu acho que eu tenho muito disso na minha personalidade também. Eu gosto muito de escutar, eu gosto muito de ver os cursos, participar de outras atividades. Eu fiz doutorado de engenharia mecânica, mas eu gosto muito por exemplo, de participar de atividade sindical, eu gosto de ver a atividade da filosofia, eu gosto muito da área da filosofia, eu sou um professor de engenharia e gosto de poesia. Acho que é importante você diversificar para não ficar muito focado nisso aqui, não ficar muito cansativo, você cansa disso aqui também. Mas é importante diversificar, sei lá, cuidar bem da família, ver a atividade dos filhos, vai assistir um teatro da criança, uma música, entendeu? Participar de atividades escolares das crianças, acho que isso aí enriquece a pessoa e tira você da sequência cansativa de trabalho. Mas eu nunca pensei em abandonar, acho que a minha área é engenharia mesmo. Nunca tive vontade de abandonar. Depois que comecei a engenharia, percebi que eu precisava reforçar. Eu fui reprovado em geometria analítica no primeiro ano, eu não estava preparado para a disciplina e também por isso eu fui fazer matemática, porque percebi que eu precisava reforçar a minha base e, portanto, jamais me ocorreu a possibilidade de abandonar o curso. Tive dificuldades, semanas cansativas com 6 provas, às vezes 7 provas, e foram várias semanas durante o curso que a gente ficava pensando, nossa, quando que isso vai acabar, né? Finais de semana fazendo trabalho, principalmente depois que começa a fazer estágio, só tem à noite, final de semana para fazer os trabalhos, estudar. Então é um curso, como a gente falou anteriormente, que exige bastante dedicação. Então, durante o curso, você acaba tendo que abrir mão de uma série de coisas. Nem atividade física dá tempo para fazer direito durante o curso. Mas, em momento algum, desistir do curso, mudar de curso, foi uma opção para mim. Uma área, às vezes, a gente gosta menos, a gente, às vezes, quer se dedicar mais a uma área do que a outra, mas nunca passou pela cabeça desistir do curso, porque eu já tinha colocado na minha cabeça que seria esse realmente o curso que eu faria. Não, nunca tive, não. Nunca tive, não, porque eu sempre acreditei que eu estava naquilo que eu queria fazer, que eu gostava de fazer. Porque as outras profissões, ao serem analisadas na minha cabeça, não encaixava com aquilo que eu queria, né? E a gente não chega nessa conclusão assim, quando está fazendo primeiro, segundo, terceiro, às vezes nem até o quarto, quinto ano da escola, né? Não está muito claro na cabeça da gente o que a gente vai fazer, né? O que é engenharia civil. A gente vai tomando conhecimento e gosto ao longo da profissão e mesmo às vezes depois de formado, né? Quando começa a trabalhar. Muita gente depois de formado abandona, porque fala, ó, eu me formei, estudei, mas não é isso que eu quero, entendeu? Não tem nada errado. O que tem? Não deu certo, vai fazer outra coisa, problema não, né? Os pais não podem ficar exigindo do aluno que porque formou tem que exercer aquela profissão, só porque formou. Ora, e se o sujeito formou meio que obrigado, meio que com vergonha de abandonar, né? O que tem? Assuma e vai fazer outra coisa, não tem problema nenhum não, a vida não acaba com 25, 26 anos, eu estou com 65 e acho que minha vida não acabou, com 25 o sujeito vai acabar, larga, vai fazer outra coisa, o que tem? Não tem problema nenhum não, vai
vai fazer outro curso, vai se dedicar a outra coisa, né? Então, eu não abandonei, nunca tive vontade, né? Mas quem tem vontade de abandonar, de largar, mesmo depois de formado, não tenha medo não, o mundo está aí para ser explorado. A vontade mesmo de ensinar, de lecionar, de estar em contato, estar dentro da universidade. E isso veio ao final da graduação. A princípio, quando eu fazia a graduação, nem era uma opção que eu considerava. Na verdade, eu não pensava em continuar a fazer pós-graduação e nem seguir carreira acadêmica, não era uma opção que realmente estava presente quando eu fazia graduação. Quando eu me formei, na verdade eu me senti despreparada ainda para o mercado. Eu sentia que eu tinha que estudar mais. E aí foi uma opção fazer o mestrado, né? Eu fazia estágio, até fui convidada para ficar na empresa que eu fazia estágio como engenheira. E a outra opção seria fazer o mestrado. E aí eu participei do processo seletivo e pensei, se eu passar no processo seletivo, eu vou fazer o mestrado, né? E aí aconteceu de eu passar. E que bom que aconteceu assim, porque aí eu me identifiquei realmente. E aí, a partir daí, eu não quis parar mais. Então, o mestrado e doutorado, eu acredito que é o caminho natural. Certo? Tive incentivo de alguns professores aqui para seguir nessa carreira, a professora Arquimedes e a professora Raquel Santini. Eles me incentivaram bastante a seguir nessa carreira acadêmica, né? E juntando isso com uma péssima condição do país, na época que eu me formei, que o país estava vivendo um período de estagnação muito grande, e isso refletia muito na engenharia civil, estava muito ruim o mercado para o engenheiro civil, isso acabou me direcionando para o mestrado e doutorado. Então, essa vontade de pesquisar que eu tinha, associado a um empurrão que foi dado pela situação do país no final da década de 90, quando eu me formei, o país estava bastante estagnado. Então, o meu grande incentivo de permanecer na engenharia civil foi fazer obra, fazer construção, participar de construção civil, participar de obras, né? E lecionava na escola que realmente, depois que eu desativei minha empresa, eu cheguei à conclusão que lecionar era meu maior forte, meu maior desejo, minha maior dádiva de nascença era lecionar. Então, a pós-graduação para mim foi muito importante. Não só pelo local, acho que eu fiz, que era um curso de pós-graduação nível 7 no Brasil, que é muito reconhecido, né? O local, as amizades que eu fiz, o que eu pude aprender no convívio com uma pessoa estudando uma coisa, outra pessoa estudando outro aspecto, então você tem como interagir. Então, acho que uma das coisas mais valiosas também foram as amizades, além, lógico, do conhecimento técnico, da bênção que eu tive com um professor que foi meu orientador. Então, assim, eu só tenho gratidão dessa época, com relação a essa época. A Semana de Engenharia Civil propicia isso, o conhecimento de profissionais, o contato com profissionais e as novidades do mercado. Isso os alunos gostam justamente porque foge da rotina que às vezes, é verdade, é um pouco cansativa no dia a dia. Acho que além dos aspectos técnicos, né, a diversificação de conhecimento, o entrosamento entre os alunos nesse ambiente, a oportunidade de realizar as visitas técnicas, acho que são visitas importantes, onde você tem uma oportunidade de trocar conhecimentos com profissionais, né? E para os organizadores, acho um trabalho muito legal de liderança, de organização e também de planejamento. Isso é muito importante para o aluno participar, para complementação de estudos e para você ter um contato com o mercado, o que está acontecendo com a sociedade, quais são as novas tecnologias, quais são as empresas que estão destacando, como é que está o mercado de trabalho. Isso aí é muito importante para o aluno participar. Enfim, é uma oportunidade de intercâmbio muito grande. A semana não pode perecer. A semana voltou e tem que permanecer como uma oportunidade também dos estudantes de graduação e de pós-graduação da universidade terem essa convivência com o meio externo. Complementam muito, já assisti palestras que complementavam muito conteúdos que são abordados nas disciplinas, ou seja, então é uma formação complementar para o aluno. Então eu recomendo a participação de todos.
Eu acho que a grande contribuição da CECIV é uma visão prática da engenharia civil. Nós, na universidade, fornecemos uma boa visão dos conteúdos em si, os conteúdos básicos, os conteúdos avançados, uma visão de pesquisa científica bastante forte. Mas, às vezes, falta um pouco essa visão prática. Então, eventos como a Semana de Engenharia Civil contribuem para isso, porque o aluno tem uma visão prática, uma visão de mercado da sua profissão. Sou engenheiro civil. Quanto tempo de uso? Peraí. Doutorado, nossa, que é coisa. Parece que você enxerga na. Entre uma pergunta e outra, eu quero ler para eu saber o que eu vou falar, tá? Trinta e 36 anos.